Shabbat Shalom a todos vocês, sejam bem-vindos. Obrigado a você que está nos assistindo também pelo canal, nosso canal do YouTube. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo compartilhamento dos nossos vídeos aí. Sei que ainda é um número baixo, né? Mas muito obrigado aí pelo empenho de vocês. Espero que estejam gostando, né, das nossas ministrações aí. Não é curso, não é aula, não é nada disso, mas simplesmente aquilo que Deus tem para esse tempo na vida de vocês, né, que vocês estão nos ouvindo, e que possam repassar para outras pessoas aí que também precisem dar uma despertada, né? Deus nos deu uma grande revelação essa semana sobre essa porção Vaeri que ele viveu, né? Que vai de Gênesis 47, 28, 50, 26, né? Haftarot de 1 Reis 2, 1 até o 12, né? Versículos de 1 a 12. E Mateus capítulos 20 e 21, né? E por mistério de Deus, né? Digamos assim, chegamos à última porção do livro de Gênesis, o famoso Bereshit. Para quem conhece um pouco de hebraico aí, então chegamos ao final do livro de Bereshit, com o capítulo 50. Né? São 50 capítulos onde foram distribuídos desde a criação do mundo. Passamos aí por Adão, quedas, Noé, né? Dilúvio, Abraão, a saga dos patriarcas e tudo mais, e a conclusão, né, dessa saga, né, e o porquê que nós fomos parar no Egito. Né? Então nós temos aí um grande aprendizado, né, só nesses 50 capítulos, né, do livro de Gênesis, do livro de Bereshit, né, que nós temos aqui para começar a entender toda essa saga. Então, se a gente começar a analisar Bereshit, né, que é o... Esse aqui não está muito bom. Gênesis, né? Conhecido como Gênesis. E aí nós vamos culminar no dia de hoje com Vaeri, ele viveu. Bem propício, né? Para quem sai da criação de tudo, ele viveu toda essa criação que nós temos aqui. Então nós temos aqui a primeira situação que nós devemos observar, relembrar, né? Uma das palavras que muita gente usa, né? Aqui, haja luz. Nós entramos aqui numa orientação, né, do próprio Deus, quando ele cria o princípio, né, através do haja luz. Então ele deu uma ordem espiritual quando ele fala isso, haja luz. Então ele colocou, todo mundo lembra da bagunça, do caos que existia. Havia todo o tipo de obras, né, que ele tinha já colocado, mas ainda havia essa confusão chamada caos. Okay? Por isso que ele fala, haja luz. Ele fala assim,
A ordem espiritual. Espera aí, vamos botar ordem espiritual. Porque a ordem espiritual também estava toda confusa, como a gente pode estudar através dos anjos caídos e tudo mais, que a gente sabe o que acontece durante todo o ensinamento bíblico. Então, quando ele faz a primeira função, é uma ordem espiritual. Haja luz. Mas, apóstolo, por que não é uma ordem material, porque a partir daí ele começou a criação? Não, a ordem material começa no versículo 14, se não me engano. Deixa eu só ver os meus apontamentos. Exatamente. No primeiro capítulo, versículo 14, onde ele coloca a ordem natural, estrelas, luminares e tudo mais, ele coloca a ordem natural. Para que disso daqui? Para que nós começássemos a contar os dias, para as celebrações e tudo mais, e principalmente contar os tempos de vida nossos. Como, por exemplo, Adão, nós sabemos que ele viveu 900 anos, ok? E assim vem indo, os patriarcas, que nem Abraão viveu 175 anos, capítulo 25, versículo 7. Isaac viveu 180 anos, capítulo 35, versículo 28. E Yosef, 110, capítulo 50, versículos 22 e 26. E obviamente, Jacó, né? Capítulo 27, versículo 28, onde ele vive os 147 anos. Ok? Então, a partir do versículo 14, no capítulo 1, nós começamos a computar dias, meses, começamos a formar o famoso calendário, que vem culminar com as celebrações de festas bíblicas que nós conhecemos. Levítico capítulo 23, 22, 23, 24, lá tem toda uma programação de calendário bíblico, inclusive o ano novo bíblico. Embora muita gente falar isso é coisa de judeu, aquele negócio todo, né? Mas esqueceram dos princípios. É ordem de Deus, ordem perpétua. Então, no calendário não é quando muda o calendário gregoriano, que é a data natural que a gente tem, comercial, digamos assim. Isso é coisa do mundo. Mas o calendário bíblico é entre setembro e outubro, normalmente celebrado. Ok? Só a gente acompanhar o calendário lunar e vai dar certinho. Ok? Então, nós temos aqui uma situação onde Jacó, o último patriarca, né, ele, lá no primeiro versículo, já diz que ele viveu 147 anos. Ok? Então, nós estamos aqui, digamos assim, já num pré-anúncio de que Jacó já estava fechando os olhos. Ok? Então, a luz de esperança da humanidade estava a ponto de ter um ponto final. Nesse sentido. E nós sabemos disso. Por quê? Jacó, ele vinha carregando as heranças de seus antepassados desde Adão. Todo o fomento veio até Jacó. E o qual ele retransmitiu essa bênção para José. E através disso, Deus foi usando toda essa família até então, nesse caminho. Só que também nós começamos a analisar que de todas as tribos de Israel, conhecidas como as tribos de Israel, né, as 12 tribos, somente uma tribo nasceu na terra prometida. Somente uma tribo. Benjamim. Somente ele. Nasceu em Belém, onde justamente Raquel faleceu. Quando ela fala aí, teus salmos tem todas as insinuações, onde se fala que Raquel chora até hoje, sim,
na terra de Belém. E por isso que dali vem o Messias, da terra de Belém. Por isso se cumpriu todas as profecias através do Senhor Jesus, dele nascer em Belém, para dar essa continuidade nos atos proféticos, que de Belém sairia o nosso Messias, e realmente se concretizou. Muitas vezes as pessoas ficam no achômetro, numas deduções e tudo mais, e esquecem de olhar essas conexões que existem de princípio da criação. E se a gente começar a entrar no livro de João, adiantando um pouquinho, né, já que nós estamos seguindo uma certa ordem, adiantando, que diz lá, eu estava no princípio, o Senhor estava no princípio de tudo, na criação de tudo. Ou seja, estava aqui em Bereshit. Estava aqui na criação da luz, para que tudo houvesse forma e houvesse ordem. Nesse caminho, nós vimos o nascimento de Pérez, que é o relacionamento de Judá com Tamar. E ali começa a semente messiânica a se desenvolver. Nesses capítulos aqui vem a profecia do cetro, não se afastará da casa de Judá. E aí começa o desenvolvimento de todo o perfil messiânico até Davi, o coração de Deus. Tudo isso daqui que nós estamos vendo culmina no quê? Numa situação da teimosia, que nós já sabemos, que nós estamos habitando aonde aqui? No Egito. Jacó morre e pede para ser levado para Macpela. A gruta, lembra? Que foi negociada por Abraão para enterrar a sua amada. Lembra? Sara, né? Justamente o que? Ficar ali, o corpo sepultado. E aí veio Isaac, Raquel, né? e Rebeca, né? Nesse sentido. Daí veio Leia, também já foi colocada lá. A única que não foi colocada lá é Raquel. Raquel foi sepultada em Belém. É a única das matriarcas que não está no campo de Macpela. Está em Belém. Foi sepultada ali. Está na própria palavra. Quando ele mesmo relata para o filho. E todo o desenvolvimento que a gente vê de Gênesis inteiro sendo acompanhado. Então, no encerramento desse livro, nós temos o quê? Uma situação do tipo, ele viveu. Se nós prestamos atenção nas porções anteriores, ele se estabeleceu. Essa é a história de Jacó. Então, toda a história de Jacó vai culminar no encerramento dos patriarcas. E aonde, por mais que houve o relacionamento de Deus diretamente com os homens, através deles, nós tivemos o reconhecimento de todos os faraós, de todos os reis, de todos aqueles que tentaram usurpar contra aqueles que eram contra Deus, se perderam. Inclusive os próprios filhos. Esaú, que tinha outros interesses. Os filhos de Jacó, Rubem subiu na própria cama do pai, para ter relação com a concubina dele. Todos os filhos se perderam. O que aconteceu logo depois disso? Exílio no Egito. Nem na terra prometida eles tiveram. Se a promessa de Abraão
fosse levada a cabo aqui, como seria a nossa terra prometida? Cheia de desobediência. Enfrentamos o Egito por 400 anos. Coincidência ou não? Se nós somarmos o tempo de vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, aproximadamente pouco mais de 400 anos. Coincidência ou não? É o tempo que nós ficamos no Egito, como escravos, vivendo no Egito. Pô, mas demorou 400 anos para o povo voltar para casa? Para a terra prometida? Para cumprir aquele pedido de José, de levar seu corpo para a terra prometida? Mas já havia a determinação do Senhor através de uma profecia. O meu povo ficará 400 anos no exílio. Porque é um povo desobediente. Tá bom. Passamos 400 anos de exílio. Fomos libertos. Demoramos 11 dias para atravessar o deserto. O que nós fizemos? Não vimos o Senhor. Vimos gigantes, vimos o ter que trabalhar, ter que produzir, e nós não queremos isso, nós queremos só bênçãos do Senhor. Hoje em dia, tem pessoas que vão para a igreja só atrás de bênção, e não de buscar a produção. Ser capacitado para produzir. Como é que a gente prova isso? Capítulo 20 de Mateus. A vinha, ele sai para a vinha e negocia. Sai que horas? Logo no amanhecer, no nascer do sol. Quem determinou o nascer do sol? Aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Começamos a contar a luz do dia, o nascer do sol. O amanhecer, a luz da alvorada, o nosso Lúcifer. Para quem não sabe, Lúcifer significa estrela da manhã. Ok? Ah, mas Lúcifer é de Satanás. Há uma grande diferença. Aí gera-se uma grande confusão. Lúcifer, a tradução, significa estrela da manhã. Satã se chama adversário. Ficou claro para vocês aí? Então não misturem as coisas para vocês não ficarem confusos. Lúcifer é a estrela da manhã. Satã é o adversário. São personalidades diferentes, são situações diferenciadas. Ok? Então, na estrela da manhã, no alvorecer, ele vai lá e contrata as pessoas pelo denário. Como eles não iam ser capazes de produzir, ele já foi por volta das 9 horas. O que é? Esse horário que ele vai dando, os 5 horários que ele dá, o nascer do sol, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e 1 hora antes do pôr do sol, são horários de oração. E para aqueles que gostam de estudar, nesse horário aí, o quarto horário que ele coloca, que nós chamamos de nona hora, né, conhecida como a nona hora, que é a quarta situação, que são as 3 horas da tarde, tem um fato importantíssimo que acontece na Bíblia, nesse horário. A morte na cruz. A morte na cruz, nesse horário. É um horário de oração. Por isso que no templo estavam lá todos os sacerdotes lá em oração e teve-se
o véu rompido lá, rasgado de cima a baixo, e todo mundo saiu correndo, assustado por causa do tremor. Por quê? Era hora de concentração. Era hora de concentração. E ali houve o agir de Deus. Seguindo o quê? O princípio das coisas naturais. Ok? Então, entendido isso, nós temos que perguntar para vocês: qual é o tipo de cálice que vocês estão bebendo? Como vocês estão bebendo desse cálice? Nós sabemos que todo tipo de sofrimento, todo tipo de sacrifício, tem que ter sangue. O Senhor, quando chega naquele monte das oliveiras e fala: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Que cálice é esse? De sangue. Cálice de sangue. Nós estamos aqui no mundo inteiro, segundo as últimas notícias, não é só Brasil não, no mundo inteiro, prestes a beber esse cálice, ou não beber esse cálice. Beber um cálice de sangue significa que haverá morte. Não beber o cálice significa escravidão. Cristo bebeu o cálice para nos dar liberdade. Nos dar liberdade. E se nos recusarmos a beber desse cálice, esse haja luz será somente para a espiritualidade. E nós entraremos num tempo de trevas profundas. Beber desse cálice significa olhar para as profecias de Jacó, passo a passo. Vocês querem ver uma situação interessantíssima? Yosef, os dois irmãos, que eu vou colocar para vocês. Ok? Os filhos de Raquel. Posso apagar aqui, pessoal? Não tem ação, não? Vamos lá. Yosef e Benjamim. Benjamim com dois N's. José e Benjamim. Ok? Isso aqui é hebraico, então passando para vocês. Yosef, ele é um provedor. Ele nasceu com essa bênção, com essa característica sobre a vida dele, porque ele vai canalizar as bênçãos, né, para alimentar e sustentar multidões. Ok? E Benjamim, qual é a função dele? Ele é o agarrador. O que é isso? Capítulo 49, versículo 27. Ele vai ser comparado a um lobo. É isso? 48, 27. Vai ser comparado a um lobo. Né? O que faz o lobo? Ele captura
Ele vai fazer uma captura. Ok? Então o que ele vai fazer? Ele vai capturar as bênçãos para fazer o quê? Para trazer para o mundo a santidade. Yosef, ele é um provedor do tipo assim, eu pego as bênçãos e distribuo. Como se eu estivesse vivendo só na espiritualidade. Ok? Benjamim, ele tem uma visão diferente. Eu preciso trazer essa espiritualidade para o mundo. Para que o mundo se torne a casa de Deus. Então, quando ele fala de lobo aí, nós estamos vendo o seguinte, que ele vai falar de Esaú, ele vai falar de uma série de perseguições que ele vai fazer aí, do que? Ele está perseguindo quem? O mundo. A transformação do mundo, eu tenho que pegar essas bênçãos que vêm dos céus e aplicá-las no mundo, para que o mundo se transforme na casa de Deus. Ok? Porque hoje em dia, eu vou usar, me perdoem aí, não quero ofender ninguém, mas eu tenho que usar a igreja como referência, que é mais fácil. Não é agressão, é mais fácil. Porque na igreja todo mundo conhece. Uma das coisas que todo mundo mais faz é falar, ah, aquela igreja é assim, aquela igreja é assim, aquela igreja... Fica mais fácil de referência do que dizendo que hoje em dia até proíbe falar o nome das pessoas, né? Sob risco de censura, digamos assim. Então vamos lá, vamos seguir o mesmo exemplo falando de igrejas, ok? Hoje em dia, muita gente pode pagar aqui. Obrigado. Muita gente costuma fazer o seguinte. Eu vou sentar do lado do pastor, né? O ministro da igreja. É isso? Senhor, me deixe sentar à sua direita. Senhor, me deixe sentar à sua esquerda. Todo mundo quer uma posição de poder. Nós estamos com um grau de egoísmo tão grande nas pessoas. O ego está tão inflado nas pessoas. Ah, mas eu não sou tão egoísta. Já é. Só para falar dessa forma, já é egoísta. Porque quando você tenta se defender, é que você prova que você é mais egoísta que qualquer coisa. Admite, nós somos egoístas. É da nossa natureza. É da nossa formação física. Isso faz parte do corpo, dos desejos da carne. Então a gente está sempre procurando estar de um lado da onde é melhor para nós. Então se a gente olha aqui no capítulo 20, nós vamos ter as mesmas situações de tipo, deixa eu sentar à direita ou à esquerda, meu Senhor. Olha aqui a mesma coisa no Yaakov, quando ele está falando das profecias, eles não estão prestando atenção nas profecias, estão falando assim, mas por que eu não tenho cetro? Eu não sou teu filho também? Houve essa discussão. Tanto que no final aqui eles ficam com medo de José por causa de tanto poder que ele tem. Poxa, você vai penalizar a gente porque a gente te vendeu, porque a gente fez isso, porque a gente fez aquilo com você? Você vai penalizar a gente. E a mesma coisa chega aqui no capítulo 20, percorrendo esse espaço de tempo todo, ainda tem 2 membros do ministério de Cristo, dizendo, Senhor, deixa-nos sentar à sua direita, à sua esquerda. Óbvio que usaram a mamãe. Óbvio que usaram a mamãe. Causou o quê? Revolta. É a mesma coisa hoje em dia.
Nós não estamos olhando mais para o haja luz, a luz espiritual na nossa vida. Nós estamos olhando para a luz material. Onde nós chegamos com a força do próprio braço. Ah, eu estudei, isso e aquilo. E hoje acabei de ler um decreto presidencial. Que profissões? Profissões. Pessoas que ralaram 5 anos para conseguir. Perderam a profissão. Perderam. Coisa mais ridícula. Ou seja, essas instituições, para que eu vou pagar conselho agora? Essas situações são vexatórias. Aí a gente começa a analisar esses conselhos que apoiam aí o caos, a escuridão, as trevas, digamos assim. Como é que vamos ter coragem de cobrar alguma coisa? Se não tem mais reconhecimento, nem motivo de existência. Um conselho, de repente, numa situação dessa. Fico analisando. Hoje, ainda fiquei meditando, quando eu estava meditando aqui nessa palavra, fiquei meditando nisso. Cara, aqui se abriu os olhos, nós entramos em 400 anos de exílio, no caminho para a luz, na terra prometida, nós demos um passo atrás, não confiamos em Deus, e hoje estamos na mesma situação de Deus fala, vai, e nós estamos falando, estamos com medo, estamos cheios de tarefas, como escravos, e não realizamos nada. Estamos chegando ao fim de um capítulo, mas também estamos chegando ao fim de um tempo. Onde esse próximo tempo que se aproxima, trevas. Estamos voltando ao princípio, ao caos. Quando se fala em livro de Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 8, eu sou o princípio e sou o fim, eu sou o alfa e sou o ômega. Quando é o nosso Bereshit? Quando é o nosso começo, o nosso princípio de tudo? Quando nós falamos espiritualmente, haja luz. Nós viemos do primeiro capítulo de Gênesis até os 50 sob o manto da luz. Mas vamos entrar em trevas com a morte dos patriarcas. O que resquício de bênçãos que sobrou foi o que eles usaram para permanecer no Egito, no conforto do Egito, porque o Egito estava bom. Nós vamos ver que nós nos multiplicamos no Egito, porque senão a situação estava boa. Nós viemos no mundo até agora em profundo crescimento. A tecnologia nos ajudou de uma forma sobrenatural. Tanto que hoje você pega um telefone celular, comprou hoje, daqui a 6 meses já está ultrapassado. Você compra um computador hoje, um notebook, né, para ficar mais fácil, transporte para um lado e para o outro, daqui a 6 meses já está ultrapassado, já é velho. Com a tecnologia 5G, já fiquei sabendo que essas primeiras gerações de 5G já estão ultrapassadas. Mas nem entrou, já está ultrapassado. Nós estamos num ritmo acelerado e nós não estamos dando conta do recado. Por quê? Aumentou-se a população no mundo. Agora querem matar todo mundo.
fazer controle populacional do planeta. Se Deus fala que nós seremos próximos, povoar a terra, quem são esses doidos para chegar e falar que eles têm domínio sobre o planeta? Se a palavra de Deus é uma só, povoar a terra, confie em Deus. Esses que querem realmente falar, eu vou controlar o mundo, são os anticristos. São anticristo. Não preciso dizer que é uma pessoa. O Messias eu sei quem é. Eu sei que em breve ele volta. Amém. Mas tem uma coisa que nós não aprendemos ainda. O apóstolo Paulo fala, sejais imitadores dele. As pessoas se limitam, eu vou fazer a obra. Não! Não tem esse limite. Por acaso Deus é limitado? Ele nos impôs limites? Só o físico. Só o físico. Nós habitamos nesse corpo, nós somos limitados por causa desse corpo. Mas espiritualmente, não. Ser imitador de Cristo não é se limitar às obras carne que ele fez, mas às obras espirituais. E as obras espirituais são grandiosas. Ele mesmo falou, farão obras maiores do que essa. E nós estamos limitando a curar, a profetizar, não é isso? Libertar, só isso. Quais são as obras grandes? Ultrapassar limites. Limites espirituais. Cumprir, haja luz espiritual. Vestirmos um manto messiânico. Abraçar a causa messiânica. Não é simplesmente, eu vou na igreja lá, Jesus te ama, tá bom? E fica por isso mesmo. Não! Vista um manto messiânico. Então você está falando do judeu messiânico. Não! Não! Não estou falando de religião. Não estou falando da outra religião, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. O manto messiânico nós precisamos vestir para poder andar com Cristo. Para sermos iguais a Ele. Se você não veste o manto messiânico, que é o manto da libertação, que tudo foi gerado no começo para Ele, por Ele e por Ele. Não é isso? Os filhos dele têm que vestir o mesmo manto. Ele mesmo fala, se não beberes do meu cálice, não tem parte comigo. Que cálice é esse? Que cálice é esse? Do sacrifício. Não. O cálice messiânico. Lá está contido tudo. Lá está contido tudo o que nós precisamos. O que devemos ser, como deveremos agir, como realmente devemos resplandecer. Isaías 60. Ei, resplandeça! Chegou a hora de nós resplandecermos, porque o mundo está se tornando trevas. Não é de chegar lá, eu vou lá no culto da igreja. Fuja! Fuja desses caras que falam, não precisa ir para combate, não precisa para isso. Ele não conhece a Bíblia. Se até os levitas foram para combate, olha, Jericó, vamos começar, vai. Jericó, quem foi na frente? Foi Josué? Quem foi na frente? Os sacerdotes com a arca. Está escrito.
E depois de todas as voltas, depois dos 7 dias, toca o chofar. Toca o chofar. Até agora, com toda a movimentação que foi feita, nós não fomos tocar o chofar. Circundamos, fizeram uma série de coisas, e hoje nós parecemos barata tontas. Não tocamos o chofar. Para derrubar as muralhas. Quando nós vamos aprender a olhar para a Bíblia, e parar de olhar como um romance, como uma novela, como um livro de cabeceira, que você lê para contar uma história qualquer. Ah, é lindo ler crônicas, é lindo ler reis, é lindo ler juízes, porque ele segue uma ordem. Ótimo. Ótimo. Já leu Provérbios? O cavalo pode estar pronto no dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Escrito lá em Provérbios. Vocês já olharam isso? Já olharam as direções que são dadas pela própria Bíblia? Sem distorção? E ainda tem ministro que fica falando, não precisa ir, ridicula tudo daqui, não vou me envolver em política. Só que a política vai transformar a tua igreja, o teu rebanho, em trevas. Para de ficar fazendo livezinho aí, enrolando durante 1 hora aí, falando um monte de bobagem. Seja objetivo. Não fica segurando 1 hora no povo na tua livezinha aí só para você ganhar audiência, quando se você que resolve isso aí em 20 minutos. E libera o povo para ir para onde precisa ir, para a frente de batalha. Nós temos a idade produtiva e de guerra dentro da Bíblia. Não é para falar, você que já está numa idadezinha avançada, não vai então. Use a Bíblia. Passou daquela idade de ancião. Fica com as crianças, dá ensinamento para as crianças. Mas quem é jovem, vai para o campo de batalha. Está lá. Vamos lá, pastores. Vamos lá, ministros. Vamos pregar. Haja luz. Haja sabedoria, haja entendimento, haja liberdade e libertação para o teu povo. Para de ser omisso. Fica fazendo reuniãozinhas aí, congressos. Para de ser omisso. Deus está chamando e convocando. Ei! Venham. Venham. Transformem a terra de vocês numa terra prometida para a honra e glória de seu santo nome. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de teu Filho, Yeshua HaMashiach, Senhor, nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Derrame, Senhor, das tuas bênçãos, Senhor, sobre todos aqueles que nos ouvem, Senhor, nesse exato momento, as palavras que o Senhor nos colocou nesse tempo, Senhor. Entendemos ela perfeitamente, Senhor, e a seguiremos, Senhor, e acataremos tudo do teu ensinamento, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, a resplandecer a tua face, Senhor, na vida de cada um que nos ouve, Senhor, e em todos aqueles que futuramente nos ouvirão também, Senhor, para que resplandeça, Senhor, a tua verdade na vida deles, Senhor. Liberta teu povo, Senhor. Age, Senhor. Acampa os teus anjos, Senhor, e nos dê, Senhor, a tua vitória, Senhor. Hoje não vou te pedir a tua paz, não, Senhor, porque estamos em guerra, Senhor. Em guerra porque nós não queremos habitar mais em trevas, Senhor. Não queremos retroceder para o Egito, Senhor. Queremos avançar, Senhor. Avançar na tua terra prometida, Senhor. E assim transformar, Senhor, todo esse mundo, Senhor, nas tuas bênçãos, na tua casa, na tua vitória, para a honra e glória de teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor.
Shabbat Shalom a todos. Amém.